Bom, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente e, nesse caso aqui, tentando unir a minha voz a algumas outras críticas que foram muito bem expressas, por assim dizer, aí no YouTube, dada uma declaração infeliz de uma tal de Negra Lee, numa entrevista da Jovem Pan. Não sei quem é esta pessoa, apenas vi um trecho da entrevista dela e me pareceu que no momento em que ela se vitimizou, em que ela solta uma acusação de que Elvis Presley teria sido um usurpador do sucesso dos cantores negros, né? Essa insinuação foi feita. E me parece que ela, na verdade, reagiu de modo a se vitimizar, porque foi estimulada ali, né? Pelas perguntas que estavam sendo feitas a ela. Mas, já que também música faz parte da minha vida e eu desejo comentar sobre o assunto, então eu gostaria de deixar um recado para essa tal de Negra ali. Se ela acredita que este sujeito aqui, né, é um usurpador, né, ela devia pelo menos ter a noção de que, por exemplo, aqui este senhor aqui é uma das maiores referências de blues, né, nos Estados Unidos, que é o senhor Lead Belly, que inclusive recebeu inúmeras homenagens do rei Elvis Presley. Né. Lead Belly é um dos meus ídolos em termos de música, porque ele realmente é o cara que, inclusive os arquivos do Lead Belly, só para ela ter uma ideia, esse cantor negro, o Lead Belly era negro, negro, negro mesmo, né? E aquele tição mesmo. E ele era tão talentoso, é um cara que conseguiu, vamos dizer assim, variar os temas e os modos os estilos de canções em termos de folk e blues, né? Ele inseriu tanta criatividade naquilo ali que todos os arquivos dele, os áudios, né, tanto das músicas quanto de entrevistas e de ensaios e de até de improvisos que ele fez, estão todos na biblioteca do Congresso nos Estados Unidos. Só para ela ter uma ideia, né? Mas já que ela insiste em dizer que houve usurpação, né, de um artista branco sobre o sucesso dos negros, vamos colocar aqui, por exemplo, este artista brasileiro, um tanto esquecido, Dom Salvador, né? Ela poderia ter mencionado, ele faz sucesso até hoje, né? Ele já tem já os seus quase 80 anos, ele até hoje vivendo em Nova York faz muito sucesso lá. Mas, para dar mais uma dica para essa tal de Negra ali, nós temos, em termos de guitarristas, nós temos o ápice de todos os tempos do guitarrista, que é este sujeito aqui. Né? Jimi Hendrix, vamos dizer assim, o Jimi Hendrix é o Elvis da guitarra. Sem contar aqui que você tem, por exemplo, o Paul McCartney, inúmeras referências a diversos cantores, artistas negros, inclusive ao Fats Domino, que é um dos grandes ídolos do Paul McCartney, John Lennon com Chuck Berry, enfim. Né? Aliás, Chuck Berry, vamos dizer, é o rei, né, do rock. Mas se formos remontar no tempo, é muito provável que a história do rock inicie-se com um personagem negro, né, filho de escravos, muitíssimo talentoso e que infelizmente morreu cedo, que é Robert Johnson, que tem uma obra, a obra dele até não é grande, eu tenho aqui uma coletânea com 2 LPs, com as gravações dele. Mas você vê assim, ele é tão icônico no blues que até muitos metaleiros fazem referência a ele. E um dos maiores entendidos de Robert Johnson no mundo, vamos dizer, é um dos grandes guitarristas da geração dos anos 60, inglês e branco, Keith Richards, né, o membro do Rolling Stones. E para tornar a coisa um pouco mais clara, você pega Brian Jones, o falecido guitarrista do Rolling Stones, entendia tudo de blues. Ele era um baita de um loiro, mas ele tinha uma paixão pela música negra, pelo soul music,
E ele entendia, e ele foi um dos primeiros artistas nos anos 60 a começar a fazer um resgate daqueles grandes mestres negros do blues que estavam ficando esquecidos por causa da explosão das bandas dos anos 60. Você tem uma outra banda americana que é uma das melhores bandas de rock blues que existe, que é o Kennedy Heat, que eles basicamente só tocavam blues. E se você pegar os shows, pelo menos os shows dele, eu tenho coleções aqui do Kennedy Heat. Mas hoje no YouTube eles estão conseguindo disponibilizar diversos shows clássicos dessas bandas. E você tem pelo menos alguma entre as aparições de grandes nomes da música negra, assim, como uma cereja do bolo nas apresentações do Kennedy Heat, você tem um disco deles gravado com John Lee Hooker, que é um dos melhores discos que existem de blues. Então, Negra Lee, tá na hora de você acordar, minha filha. Tá na hora de você abandonar a militância e começar a procurar entender de música de fato. E entender que, e vão falar a verdade, não fosse o Elvis, talvez até a música negra ficasse esquecida. Porque o Elvis, vamos dizer assim, com todo aquele estilo, aquela beleza, aquela sensualidade, ele deu um up para a coisa. Ele é uma ponte de acesso das pessoas, vamos dizer assim, a ponte de acesso dos brancos para a música negra. Além do mais, você tem participações especiais de Tina Turner com Rolling Stones, né? E você tem até o Michael Jackson cantando com Paul McCartney. Dá para sacar aqui dezenas e dezenas e dezenas de exemplos. Então, eu acho que esse pessoal aí mesmo, né? Acho que esse vitimismo negro aí já está na hora né, de ser definitivamente pulverizado. Está na hora de abandonar essa ideia. Porque se você tem um pouquinho de informação, não dá para levar a sério uma declaração como essa. Era mais ou menos isso.